Por mais que hajam estudos e cientistas estejam sempre à frente de novas pesquisas, vale considerar que nosso mundo ainda é cheio de mistérios. Talvez alguns deles estejam perto do fim, mas enquanto isso, pode ser que nunca tenhamos respostas concretas para outros. A grande questão é que sempre acaba acontecendo algo que foge do nosso controle. Algumas pessoas do passado, por exemplo, tiveram vidas misteriosas ou passaram por condições que até hoje ninguém conseguiu explicar. Por exemplo, já pensou que alguém poderia sobreviver depois de ser atingido por um raio? E pior, sobreviver após ser atingido 7 vezes por um raio, em ocasiões diferentes? Pois é, pensando em casos do tipo, o canal Romilson Francelino traz a vocês as 7 pessoas do passado com histórias extremamente estranhas. Mas antes de começar o vídeo, deixem seu like para que a gente apareça nessa enorme dimensão. Inscreva-se também nos canais parceiros, link na descrição. Abraços. Roy Sullivan, ex-guarda florestal da Virgínia, morreu no ano de 1983, enquanto tinha seus 71 anos de idade, devido a ferimentos feitos por ele mesmo com uma arma de fogo. Supostamente havia sido rejeitado por um amor. Bem, embora seja uma história triste, não é algo que fuja muito do comum. Mas o estranho ainda vem por aí. Ele tinha um estranho recorde mundial no antigo Guinness Book. Acredite ou não, mas ele era a pessoa mais atingida por raios nesse mundo. A primeira vez foi em 1942. As próximas vezes ocorreram em 1969, 1970, 1971, 1973, 1976 e a última ocorreu no ano de 1977. Sim, exatamente isso. Ainda fica mais estranho se pararmos para considerar que as chances de ser atingido por um raio são muitíssimo baixas. 2. Adolf Rainer Rainero foi a única pessoa desse mundo a ser, alegadamente, um anão e um gigante. Nascido na Áustria, tentou entrar para o exército no ano de 1917, mas foi dispensado por ser muito baixo, media apenas 1,38 metros. Até os 19 anos ele sofreu com o problema, mas pouco tempo depois, provavelmente devido a um tumor hipofisário, começou a crescer de forma dramática. 3. Lina Medina. No ano de 1939, um homem saiu do interior do Peru levando sua filhinha de 5 anos para um hospital da cidade. Ela havia desenvolvido um estranho tumor que nos últimos meses apenas se agravava. A superstição do lugar onde morava alegava que ela havia sido amaldiçoada por um deus maligno, e por isso decidiram levá-la primeiro a benzedeiras antes de ir até um médico real. Pode parecer mentira, mas após ser examinado o médico constatou que ela estava grávida. Imediatamente as autoridades foram chamadas, pois o pai era o principal suspeito de ter abusado da menina. Ele foi preso, mas não demorou muito para ser solto, uma vez que não haviam provas suficientes contra ele. O nome da menina é Lina Medina, mas o nome de seu pai ainda é desconhecido. No dia 14 de maio de 1939, aos 5 anos, a mãe mais jovem do mundo. Seu filho viveu até os 40 anos, falecendo por uma doença na medula óssea. 4. Julia Pastrana. Julia nasceu no ano de 1834, em uma cidade do México. Sofria de uma rara condição chamada hipertricose, fazendo com que pelos e cabelos crescessem por todas as partes de seu corpo. Devido a isso, era conhecida como a mulher mais feia do mundo, ganhando também o infeliz apelido de mulher macaco. Ela também tinha as orelhas pontudas e dentes irregulares, mas estes, por uma rara doença chamada hiperplasia gengival. Um homem acabou convencendo Julia a se casar com ele, mas apenas tinha interesse em colocá-lo em freak shows, os famosos e antigos shows de horrores. Aos 25 anos ficou grávida e a criança nasceu tão peluda quanto ela. No entanto, viveu apenas algumas horas. Devido a complicações durante o parto, Julia também não resistiu muito e morreu 5 dias depois. Mas a ganância do marido não terminou com a morte da mulher. Ele fez questão de embalsamar o corpo dela e do filho, vesti-los elegantemente, e mostrá-los em turnês pela Europa.
Os corpos passaram por muitos donos e foi apenas em 2013 que puderam ganhar um enterro digno. 5. Gloria Ramírez. Dona de casa, Gloria teve 2 filhos. Nasceu no ano de 1963 e acabou morrendo em 1994, e devido às circunstâncias de sua morte, ficou conhecida como a Senhora Tóxica. Em uma noite do ano de 1994, ela chegou ao hospital reclamando de fortes dores, reflexos do câncer que sofria e de uma taquicardia. O mais estranho de toda a história é que uma enfermeira tentou tirar sangue de seu braço para fazer exames, mas sentiu um forte cheiro de amônia vindo do tubo após o procedimento. A moça acabou desmaiando pouco depois. A enfermeira que chegou para substituir notou que Gloria tinha uma cor estranha. Ela também desmaiou, e aconteceu o mesmo com a terceira enfermeira que tentou assumir o caso. Os pacientes que estavam na emergência tiveram que ser deslocados para o estacionamento, a fim de evitar algum tipo de contaminação. Por volta das 22 horas daquele dia, ela foi declarada morta por insuficiência renal devido ao câncer. Apenas 2 meses depois de sua morte, decidiram exumar o corpo para uma autópsia. O que encontraram foi surreal. O corpo dela estava quase completamente decomposto, mesmo com pouco tempo de morte. O coração já não estava mais por ali e seus órgãos estavam contaminados com material fecal. Ninguém soube explicar o que havia acontecido com ela. 6. Carl Tanzler trabalhava em um hospital da Flórida quando conheceu Helena Wills, uma jovem de 22 anos. Ele se apaixonou perdidamente por ela, mas nunca foi correspondido. Apesar disso, ele fez de tudo para tentar salvar a vida dela, que sofria de tuberculose. No entanto, mesmo assim ela acabou morrendo. Durante uma noite do ano de 1933, Tanzler decidiu tirar o corpo de sua amada da tumba e levá-lo para casa. Uniu os ossos e os juntou com um arame, colocando olhos de vidro em seu rosto. À medida em que a pele ia se decompondo, substituía por um tecido de seda, embebido em cera. Colocou também uma peruca e a vestiu com roupas finas e elegantes. Usava conservantes e perfumes para mascarar o cheiro de apodrecimento da carne. Foi apenas em 1940 que acabou sendo descoberto e preso imediatamente. Quando submetido aos exames psicológicos, não foi identificado nenhum tipo de transtorno mental, mas acabou sendo liberado. Separado do corpo de Wills, decidiu criar uma efígie em tamanho real que a representasse, ficando com ela até sua morte. 7. Li Xingyin. Esta é, sem dúvida, uma das histórias mais impressionantes e misteriosas do mundo. Yuan é um chinês que, supostamente, viveu até seus 256 anos. Não há provas da real longevidade do homem, mas afirmava ter nascido no ano de 1736, enquanto seus registros sugerem que tenha sido em 1677. De qualquer forma, ele teria vivido por mais de 150 anos, visto que morreu em 1933. Quando questionado sobre os segredos para viver tanto, disse: mantenha o coração quieto, sente-se como uma tartaruga, ande alegremente como um pombo e durma como um cachorro. Bem, talvez ele estivesse certo. E então, pessoal, o que acharam? Compartilhem suas ideias com a gente aí pelos comentários. P